Então, nem todos os profissionais de enfermagem se adaptam a essa área da pediatria, né? Porque lidar com crianças não é somente para quem tem experiência, né, gente? Qualquer um de nós podemos lidar com crianças, tá? Mas tem pessoas que não se adaptam. E com relação aos setores de hospital, que eu já tinha falado na aula com vocês, dentro de um hospital que tenha pediatria, vamos lá, né? Pediatria fala de quê? Mundo da criança, né? A neonatologia também, ela também está relacionada com a pediatria. A única diferença é a faixa etária de idade. Na pediatria, é aquela criança, né, considerada desde o nascimento dela até 28, no máximo 30 dias, né? É chamado de RN, né? Depois a criança, conforme ela vai crescendo e conforme vai tendo a faixa etária dela, com 2, 3 meses, ela é chamada de lactente, ela é chamada de fase de pré-escolar, de fase escolar. É muito importante, até mesmo porque o médico, na hora que ele escreve, e a enfermagem também, na hora que começa a escrever, ela coloca a fase, né, quando evolui uma criança, né? Se for um bebê, né, em fase de amamentação. Mas o recém-nascido também é. Mas pela faixa etária, uma criança de 0 a 28 dias, quando a gente escreve sobre essa criança, a gente coloca RN, que é recém-nascido, tá? Recém-nascido, acordado, choroso, reativo, apresentando boa interação com a mãe, assim, né? A gente coloca os sinais vitais dessa criança, né? E também já as outras fases, né, de faixa etária, se for lactente, a gente coloca lactente, vírgula, acordado, e aí começa a evolução. Se for fase pré-escolar, escolar. Flávia, isso é comum escrever assim? Gente, não é comum, mas o certo deveria ser assim, tá? No hospital, né, que tem crianças de acordo com a faixa etária. Por exemplo, uma maternidade tem o quê? Além da gestante, o recém-nascido, né? E dentro de um hospital, como eu já falei para vocês, tem um alojamento conjunto, que é quando a criança nasce, se ela nascer bem, ela vai para o alojamento conjunto ficar com a mãe. Se ela não estiver bem, essa criança vai para a UTI, que a gente chama de UTI neonatologia. Lá só tem crianças recém-nascidas. Lá não tem bebê de 3, 4, 5 meses, até mesmo porque não cabe na incubadora. Porque dentro de uma UTI é cheio de incubadoras. E essas incubadoras é como se fosse um bercinho pequeno, né? E que esse berço só pode entrar, né? Até mesmo porque só cabe uma criança recém-nascida, né? Uma criança já grandinha não fica internada na UTI neo, tá? E aí, em algumas unidades tem o setor da pediatria, como o Souza Aguiar, né? Que na época, se eu não me engano, era no 7º andar. Eu trabalhei lá no Souza Aguiar. Lá só tem crianças grandes, de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E nos outros hospitais que tem a pediatria. E com relação aos hospitais, a gente tem aquele hospital que ele é geral, que ele atende tanto adulto quanto criança, e tem aquele hospital que só atende criança, como, por exemplo, Jesus, o Hospital Municipal Jesus. Ele fica lá Ele fica próximo ao Pedro Ernesto, hospital, né? Ali, eu acho que é São Cristóvão, perto de São Cristóvão, né? Ali uns hospitais perto da UERJ, né? Que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse hospital é somente de criança, é um hospital referência. E tem um hospital também lá na Ilha do Governador, que é o Hospital Nossa Senhora do Loreto. Então, esse Hospital Nossa Senhora do Loreto, ele fica localizado na ilha e só atende crianças que têm fenda palatina ou fenda labial. Flávia, o que é isso? Eu até cheguei a falar isso na sala.
é aquele corte que a criança tem ou no céu da boca, né, que a gente chama de palatino, ou no lábio, né, no superior. E aí essa criança precisa, né, iniciar o aleitamento materno, mas para isso ela vai ter que ir lá no médico, para poder o médico lá, a criança é passada pelo dentista, para colocar é como se fosse uma prótese para essa criança mamar.